Bom dia, sejam bem-vindos todos à nossa escola dominical, neste domingo de manhã, aqui no templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Damos boas-vindas àqueles que estão presentes, saudamos também aqueles que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Eu sou Raimundo Montenegro, sou um dos pastores aqui da igreja e convido aos presentes a nos colocarmos em pé. Vamos orar ao Senhor Deus, rogando a sua bênção para o estudo da sua palavra nesta manhã. Oremos. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, tua compaixão e misericórdia a nós manifesta. Te agradecemos, ó Deus, que mais um dia o Senhor nos proporciona o privilégio de nos reunirmos como igreja, nesse dia cuja vocação é, acima de tudo, para a devoção, exercícios espirituais, a contemplação do Senhor. Rogamos a ação do Teu Espírito a abrir nossa mente e o nosso coração, que Tu nos instrua com a Tua manifestação graciosa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos no mês de dezembro, já na parte final, num período de recesso do currículo normal da nossa escola dominical. E eu estava pensando sobre o que compartilhar com a igreja e decidi fazer uma reflexão nesta manhã sobre alguns assuntos mais práticos da vida, tirados a partir da experiência de um outro personagem, de um personagem bíblico, um estudo biográfico, mas não toda a biografia. Nós vamos fazer um recorte de um momento especial da vida de um servo do Senhor, a vida do rei Davi, em suas palavras finais, dirigindo-se ao seu filho Salomão. Quando alguém morre naturalmente, às vezes as pessoas, alguns têm condições de perceber o declínio da sua saúde e que está perto do seu momento de partida. E nestes momentos finais, nós verificamos que muitas vezes essas pessoas revelam coisas importantes para elas, como que numa palavra final de alerta aos outros que estão próximos, um último recado. É comum nós encontrarmos nessas ocasiões em que aqueles que estão por partir chamar os seus familiares, os filhos, os queridos, para uma palavra de despedida. E não é raro, nestes últimos e preciosos conselhos, eles dizerem algo do tipo: olha, muitas coisas você pode esquecer na vida, eu tentei ensinar muitas coisas para vocês, nem sempre acertei em tudo o que fiz na vida, mas eu gostaria que você se lembrasse de algumas coisas especiais. E aí essas pessoas destacam o que há de importante, balbuciando umas últimas palavras entre os seus queridos e se vendo até livre assim, disse: dei o meu recado, me despedi em paz daqueles que amo e parto para a glória celestial. Bem, esses fatos por si só nos fazem olhar com uma certa importância para momentos como esses, mas o que torna mais digno de atenção são palavras que foram ditas por quem caminhou com o Senhor, alguém que tem na sua vida uma história de aprendizado aos pés do Senhor Deus, que buscou viver para a sua glória e agora está com o coração inclinado a dar uma orientação especial. É isso que nós vamos ver hoje pela manhã. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 4 e depois os versículos de números 11 e 12. 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4 e depois versículos 11 e 12. Eu lerei os versículos ímpares e peço que vocês leiam os versos pares. 1 Reis 2, 1 a 4 e 11 e 12. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos,
para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. (11 e 12) agora. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém, 33. Ok. Destes versículos aqui, nós vamos fazer as reflexões nesta manhã, para a nossa vida, ok? Vamos recapitular um pouco o personagem e o momento histórico. Davi é um personagem bastante conhecido de todas aquelas pessoas que leem a palavra de Deus. Ele passou a reinar em Israel depois da morte de Saul, após um período conturbado de contendas com Saul, né? Saul tentara matar Davi diversas vezes, mas não conseguiu. Ele foi morto na guerra contra os filisteus após 40 anos de reinado. De início, Davi havia sido declarado rei apenas sobre a tribo de Judá, reinando a partir de Hebrom. Mas foi expandindo os seus limites e recebendo aceitação para com todo o povo de Israel através de sucessivas vitórias militares que ele teve sobre as nações vizinhas. E isto marcou a vida de Davi, um herói guerreiro. Vocês se lembram das palavras de Deus a Davi mesmo, quando ele tinha no seu coração o desejo de ser aquele que iria executar o projeto da construção do templo, e Deus, através de Natã, diz: não, você tem muito sangue em suas mãos, você pode até planejar tudo que tem, mas quem vai executar isso não vai ser você, vai ser o seu filho, Salomão, que Deus escolhera, não é? O ápice da história de Israel, como nação, como povo de Deus da antiga aliança, deu-se precisamente da passagem de Davi para Salomão. Salomão herda de Davi um reino já consolidado, um reino basicamente estabelecido, já com o terreno dominado praticamente, completamente pelos judeus. O seu pai, o rei guerreiro, foi aquele que havia combatido as quase últimas vitórias, restando poucos bolsões de resistência de povos cananitas em Israel. Salomão pega, portanto, uma realidade consolidada, é tanto que ele não é guerreiro como Davi, o seu pai, e é muito mais um diplomata. Os limites de Israel se ampliam sob o reinado de Salomão, atingindo a parte mais ampla de toda a história da nação de Israel, com acordos diplomáticos, através inclusive dos casamentos políticos, que ao longo da história da humanidade ocorreu muito, né? Não apenas em Israel. Na Idade Média era muito comum os reinos europeus, casa o filho que é príncipe das Astúrias com a filha de um outro rei que é príncipe de outro reinado, para consolidar e aumentar. Bem, com Salomão ocorreu a mesma coisa. Nesse texto que nós lemos, de 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4 e 11 e 12, nós vemos Davi dirigindo as suas últimas palavras ao seu filho e sucessor no governo de Israel, que era, àquela altura, uma monarquia absoluta, guiada pela Constituição, que era a lei de Moisés. Então, do ponto de vista governamental, era uma monarquia. Do ponto de vista regimental, era uma teocracia, não é? Porque a lei que baseava o Estado de Israel era a lei mosaica. O que significa dizer que este país, que tinha um soberano na terra, de acordo com a orientação bíblica, ele era uma espécie de vice-regente de Deus sobre a terra. A compreensão da providência divina é que Deus era o rei do seu povo. Vocês se lembram quando o povo pede um rei para si, que Samuel fica até meio magoado, e Deus diz: olha, não foi a vocês que eles rejeitaram, foi a mim. A maneira que eu estava a governar desde a lei de Moisés era através da lei de Moisés, o pessoal me seguindo. Mas aqui pode constituir Saul,
Entretanto, Deus inclui isso no seu plano eterno, desde toda a eternidade, de tal maneira que o monarca de Israel passa a tipificar também o próprio governo de Deus. Ele passa a ser um tipo, é uma figura técnica em teologia, hermenêutica, né? Que é uma figura representativa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é à toa que você vai encontrar uma das expressões de reconhecimento do messianato do Senhor Jesus Cristo como sendo o filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É aquele que herda a realeza e herda esta aliança, cujas palavras nós lemos aqui, Deus dizendo, permanecendo fiel, esse reinado se estenderá pela sua descendência, até encontrar o ápice na vinda do Messias. Mas tem mais algumas peculiaridades nesta realidade que nós temos aqui. Salomão não era o primogênito de Davi, o que seria razoável nós imaginarmos como o legítimo ou herdeiro do trono, como ocorre em muitas monarquias, né? O primogênito ser. Salomão era filho de Davi com Batseba, aquela com quem ele tinha adulterado e que o levou ao assassinato, mas numa absurda manifestação da soberana graça de Deus, é um filho do relacionamento mais desvirtuado, que depois, pela graça do Senhor, é consertado, que Deus pega o sucessor ao trono de Israel, que é Salomão. Né? O Senhor aprova. Adonias, que era o herdeiro natural, não aceita de bons grados, tenta reagir, uma espécie de liderar uma reação ao reinado de Salomão, antecipando, porque Davi demorou um pouco para declarar a Salomão, já estava bem idoso, mas demorou a passar o bastão. O seu filho vê na possibilidade de dar um golpe de Estado branco ali, né, para assumir. Há uma tensão no final e ele vem a falecer. Nós estamos aqui em torno do ano de 940 a.C. Salomão tinha cerca de 20 anos de idade. Imagina, um jovenzinho para reinar, sucedendo aquele que a história aponta como o mais querido rei de Israel. É claro que ele não sabia para frente, né? Davi era apenas o segundo àquela altura, mas era querido pelo povo e querido por Deus, ao ponto da Escritura chamá-lo de um homem segundo o coração de Deus, pela resposta que Davi tinha rápida e pronta à verdade do Senhor. É importante lembrar que, além desse texto que nós vemos revelar as importantes últimas palavras de Davi, é palavra de Deus, o que nos mostra que esse conteúdo aqui aponta a própria orientação do Espírito Santo para a nossa vida. Então imagine a cena, um rei piedoso, experiente, que caminhou com Deus, que liderou o povo, que sabe da parte do Senhor quem será o seu sucessor, que tem a consciência de um ministério civil, mas também espiritual, de que em alguma medida a liderança civil, especialmente no Israel do Antigo Testamento, tem um impacto espiritual na vida do povo. Isso está absolutamente claro quando nós lemos os livros dos reis e das crônicas. Conforme caminhava o povo, a influência era quase que imediata, o rei, a influência era quase que imediata na vida do povo, não é? Aquele que andou segundo o coração de Deus, segundo as leis, produzia reformas, o povo respondia também. E aqueles que se desviavam também influenciavam. Então, baseado em tudo isso, é que eu lhe convido a gente pensar um pouco nestas palavras de Davi, como algumas coisas que nós precisamos refletir para a nossa própria vida. Que sabedoria prática nós ouvimos de um homem piedoso, que caminhou com Deus, humano, que teve suas falhas, que experimentou o caminho da renovação e da restauração, que agora olha para o seu filho jovem, que vai ser o seu sucessor, e lhe dá palavras para a vida. Vamos dar uma olhada? Nos versículos 1 e versículo 11, nós lemos o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, e depois no versículo 11, e foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Queridos, aqui tem uma das lições mais preciosas e simples que o texto sagrado nos dá. A primeira lição que nós podemos aprender aqui, ela vem num pacotinho de 3, e eu chamaria de: nós precisamos aprender limites na vida.
A vida nos impõe limites. Algumas pessoas são mais rápidas para aprender esta lição, outras são mais demoradas. Eu confesso para você que eu me lembro perfeitamente de alguns momentos na minha vida em que eu cheguei no meu limite e reconhecê-lo foi uma das coisas mais difíceis para mim, não é? Talvez que eu seja mais sonhador, idealista e acho sempre que o limite pode ser um pouco mais adiante e por isso seja meio tentado a achar que o meu limite é muito largo, não é? Mas o texto sagrado nos apresenta a realidade que como criaturas nós temos limites. Limite temporal, não é? Diz respeito à nossa própria existência. Enquanto seres humanos, nós não somos eternos, diferente de Deus, não é? Que não tem começo e não tem fim. Nós temos começo e temos fim. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Nem sempre lembrado. Quantos vivem a vida como se fossem eternos? Quantos não vivem a vida pensando, lá no final eu me arrependo, confesso os meus pecados e volto para Deus, quando nós não sabemos nem mesmo o dia de amanhã. Nenhum de nós pode acrescentar um covo da vida, como disse o Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimos um ciclo que, em geral, tem as etapas do nascimento, crescimento, procriação, envelhecimento e morte. Mas isso é a regra geral. Nós nunca sabemos qual é o número do bilhete, né? Como alguém disse, está havendo uma chamada, você não sabe qual é o seu número. Vamos lá, vão lhe chamar. Algumas pessoas se estendem mais, outras menos. Mas o fato é, nós temos limites na vida e precisamos respeitá-los. Não somos onipotentes. Nos versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte, que Davi reinou 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai. Se o primeiro limite, o limite temporal, nos ensina a remirmos o tempo, a bem aproveitarmos o nosso tempo, porque os dias são maus, viver cada dia para a glória de Deus, porque nós somos chamados para ser mordomos de toda a vida. A segunda lição sobre limites aqui, nós percebemos limites de abrangência, no caso geográfica. O texto faz esse recorte bem claro, diz respeito ao campo de atuação e influência que a nossa vida atinge a nível humano. Essas são realidades dadas pela providência divina que nós atentamos e construímos ao longo da nossa vida. Em contraste a Deus também, nós não somos onipresentes. Se não somos eternos, temos um limite no tempo, nós também não somos onipresentes, nós temos um limite no espaço. E precisamos entender qual é a área de abrangência e de influência que Deus colocou sobre a nossa vida. É uma abrangência geográfica, como diz o texto aqui, mas nós podemos pegar o sentido correlato, que é de influência, não é? Davi reinou, diz o texto, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém, ou seja, é a base da qual ele estabeleceu o seu reinado. 7 anos em Hebrom, sobre a tribo de Judá. 33 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Há uma sabedoria muito grande quando nós conseguimos perceber qual é a área de abrangência e atuação que Deus colocou em nossa própria vida. Todos nós o temos. Nenhum de nós gosta da sensação de que o outro está invadindo limites e ultrapassando e entrando na sua própria vida. Todo mundo já passou por situação assim, não sabe? Aquela pessoa meio furona, entrona, que vai entrar e diz, não, você não tem um direito de falar isso aqui, isso é uma coisa minha, não lhe foi dado esse direito, não é? Por outro lado também, não tem coisa que entristece mais o nosso coração quando nós vemos pessoas amadas, queridas, com dons, com talentos, preso, escondido. Você percebe que aquela pessoa tem potenciais, tem recursos dados por Deus, pessoas juntos a ela, situações em que ela poderia frutificar muito mais para a glória de Deus. Mas por N motivos, ela está com o freio de mão puxado, ela está com a coleira, né, com a correntinha pequenininha, lhe prendendo e lhe limitando. Quando nós olhamos para a vida de Davi, fica muito claro que Deus estabeleceu para a sua vida áreas de abrangência, áreas ou blocos de interferência ou de influência sobre a vida das pessoas. Sobre o pouco te colocarei, aquele que foi fiel no pouco, eu também será fiel no muito, não é? Você administrou pouco e foi fiel, mais lhe será dado. Esse é um princípio do reino de Deus.
Algumas pessoas têm uma visão, nós somos tentados a ter uma visão megalomaníaca. E dizer assim, olha, eu começo com total, porque para mim, coisa pequena não presta. E ela rejeita oportunidades que a providência divina coloca. Isso pode ser desde a vida trabalhista, gente que se acha demais e não, esse trabalho dele, está desempregado, está precisando de auxílio, aparece uma oportunidade pequena, mas ele não quer porque é muito pequenininho, né? É assim, ele precisa de uma coisa maior e mais gloriosa. Mas em tudo na vida, no reino, no trabalho, consiste em nós percebermos o que é que Deus me colocou hoje, o que é que eu posso fazer nas circunstâncias e bem aproveitá-las. Nós, portanto, devemos estar atentos para reconhecer o horizonte que Deus colocou para nós e atuarmos dentro dele. O que é que Deus está colocando para a sua vida, diante de você? Na esfera familiar, na esfera social, de relação com outras pessoas, na esfera eclesiástica, de oportunidade de servir na igreja, no reino de Deus, na esfera civil, do que está do lado de fora. Esteja atento. E ocupe, para a glória de Deus e para o bem do próximo, o espaço que Deus está colocando. Isso é uma lição importante. Outro, vamos seguir, versículo 2 e 12. 1 Reis 2, versículos 2 e 12. Davi diz o seguinte a Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais, e o seu reino, o reino de Salomão, se fortaleceu sobremaneira. Aqui nós vemos o exemplo pragmático, aqui o limite pragmático. Ok, obrigado. O limite prático, o resultado final. Diz respeito à influência propriamente dita que a nossa vida atinge na sociedade na qual vivemos. Isso difere de pessoa para pessoa. Conquanto o fator econômico pese, ela não determina o impacto na vida das pessoas, nem a causa na vida dos outros também. Há muitas pessoas ricas, mas que nós nem sequer nunca ouvimos falar e que na história permaneceram como personagens anônimos. A sua vida foi marcada pelo acúmulo de riqueza e não propriamente pela marca de abençoar a vida de outras pessoas. Ficaram, desenvolveram, acumularam riquezas e morreram na sua riqueza sem propriamente conseguir abençoar ninguém. Portanto, não é a riqueza o que conta aqui. Ao passo que, por exemplo, até hoje, quando nós falamos de missões, nós falamos de William Carey, um cara que era auxiliar de sapateiro nas ruas de Londres e que se tornou o pai das missões modernas, cujo despreendimento levou a deixar a Inglaterra e ir para a Índia, a alcançar os indianos. Quer dizer, humilde economicamente falando, mas com uma envergadura e um impacto na história da igreja absurdo, ao ponto de não existe ninguém que estude as missões sem falar desse rapaz que era simplesmente um aprendiz de sapateiro. Gente, o que é que nós precisamos entender? Se eu estou atento a limites que eu tenho na vida, a limites geográficos que eu tenho também, e me coloco com fidelidade diante de Deus, eu devo descansar o meu coração que os resultados estão na mão soberana do Senhor. Paulo plantou, Apolo regrou, mas o crescimento veio do Senhor. Preste atenção que isso não é verdade somente no que diz respeito ao trabalho ministerial. Isso é verdade com relação à vida como um todo. A maior parte de nós não consegue ter claramente uma visão de todo o desdobramento do que a nossa vida vai seguir, que curso ela vai seguir, que alcance ela vai ter. Houve um jovem adolescente que num dia de profundo frio, de uma nevasca intensa na Inglaterra, entra numa congregação, ouve um sermão muito fraquinho, porque o pregador não conseguiu chegar devido à forte nevasca que teve, e quem ocupou o púlpito ficava repetindo de vez em quando a palavra olha para Jesus, e lia mais o versículo e dizia olha para Jesus, e aquele adolescente olhou para Jesus naquele dia e creu, e saiu com seu coração inflamado pela palavra de Deus e começou a pregar a palavra do Senhor, se tornou o maior evangelista do mundo protestante conhecido, Charles Haddon Spurgeon. Converteu-se meio que acidentalmente com algo tão limitado. Quer dizer, alguém com limites homiléticos, hermenêuticos, teológicos, entregou o que tinha de melhor e Deus, pelo Espírito, do melhor que ele conseguia dar. Deus, pelo Espírito Santo, pegou aquilo, converteu alguém inexpressivo, um adolescente, e fez dele um dos maiores evangelistas de toda a história da igreja. Por que eu estou falando isso? Nós não temos noção do desdobramento de todo o impacto que a nossa vida pode causar na vida dos outros e a nossa mensagem. Mas nós temos que entender que o resultado prático está nas mãos do Senhor.
Se nós seguirmos, há uma segunda lição que esse texto nos apresenta aqui, no verso 4. Davi diz, 1 Reis 2,4, o seguinte: se teus filhos guardarem o seu caminho, o caminho do Senhor, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, há uma condicional que é dada aqui. O que mostra que havia da parte de Davi uma compreensão muito grande que não basta viver e que o objetivo na vida não é precisamente sucesso, conforto, segurança. Veja, um rei, se nós pensarmos em termos humanos, né, poder, prestígio, riqueza, tudo isso está relacionado à realeza, não é? Se o seu coração fosse marcado primariamente pelo materialismo, é natural de se esperar que as palavras apontassem nessa direção. Mas esse homem está terminando a sua vida, chamando seu filho, falando da vida piedosa, da importância do cumprimento do reinado com uma perspectiva piedosa, que aqui nós podemos perceber sob duas afirmações. O primeiro, na vida nós devemos buscar, acima de tudo, a comunhão com Deus. Então, é como ele diz, olha, de todo o seu coração, de toda a sua alma, viver perante a minha face fielmente. Essas são as expressões recorrentes na Bíblia hebraica, né? Perante a face do Senhor. Eu acho muito bela essa expressão. Isso vem é uma figura de linguagem típica dos judeus, que apresenta a ideia da comunhão. Agora, para pensar. Se não é precisamente a consciência que eu tenho de que eu vivo perante a face de Deus que torna a minha vida piedosa, quando eu perco a consciência de que eu estou perante a face de Deus, eu ajo numa perspectiva não piedosa, ou pelo menos sou mais tentado a fazê-lo, porque a minha reação é regulada pelo outro, perante a face sua, do inimigo que faz mal, e você é tentado a fazer mal de volta, não é? De alguém que potencialmente pode lhe dar um retorno positivo, e aí você de alguma maneira tenta tratar bem. Qual é a forma que a gente se vê livre de agir de uma maneira marota e interesseira, ainda que com a capa de verniz, e todos nós somos tentados para fazer isso? É somente sob a condição de que, olha, eu vivo perante a face do Senhor. Aquele que tudo vê, me vê. Nesse momento está me vendo. E é a Ele que eu presto contas, e diante dele. É isso que Davi está dizendo. Salomão, viva perante a face do Senhor. A comunhão com o Senhor é o que deve marcar a sua vida. De tudo que você for buscar, o mais importante é isso. Viva perante a sua face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não é só a consciência que Deus existe e que Ele está vendo. Deus tem a integridade, a integralidade da minha vida. Os meus anseios, os meus temores, a minha força estão diante do Senhor. Ou eu tenho na minha vida, e todos nós temos, tentações para confiar mais em alguma outra coisa. Eu tenho outros amores que falam mais forte sobre o meu próprio coração. Eu tenho outros temores que afetam a minha vida, ou me segurando, ou fazendo com que eu aja de uma maneira até agressiva, numa espécie de retaliação antecipada, né? Eu faço cara de mal, porque aí ninguém vai querer fazer algum mal contra mim também. Como é que a gente cura tudo isso? Vivendo perante a face do Senhor de todo o coração, o tempo todo, santificando. E, por extensão, a glorificação do Senhor. Por quê? Deus é o centro do universo, não o homem. Ele é a fonte de toda virtude. Quando nós não percebemos isso, nós não desenvolvemos um atributo elementar e essencial do servo de Deus, do cidadão do reino dos céus, que é a humildade. Um atributo muito difícil de ser desenvolvido. Pelo menos para mim. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito fácil ser humilde e que eu estou muito bem na história, mas não é não. Eu tenho que ficar me lembrando o tempo todo de quê? Disso que Davi está ensinando a Salomão. Tudo procede de Deus, meu filho. Se hoje você herda o trono, é porque Deus o quis. Até a ordem foi diferente da ordem natural. Você foi um filho pensado posteriormente da ordem natural, e de todos os relacionamentos que eu tive, do mais improvável deles, moralmente falando. Então lembre-se disso. O que você tem foi Deus que lhe deu. E não deu para você esbanjar, para você desfilar, não é? Requerendo reconhecimento, coisas assim. Deu para você servir o povo, conduzir. Não foi exatamente esse o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir. No mundo não é assim, Jesus até alerta, no mundo não é assim. No mundo tem competitividade, tem destaque de status, tem banca pose, não baixa a guarda, senão as pessoas vão passar por cima. Ele diz, mas entre vocês não é assim. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Sirva dentro dos limites e das competências que Deus deu, como nós vimos aqui. A glorificação do Senhor. É muito importante que nós tenhamos bem frisado em nossa vida o objetivo da vida, que é precisamente a glória de Deus e a comunhão com Deus. Esse binômio foi muito bem marcado pelos nossos símbolos de fé na primeira pergunta, né? Os catecismos, tanto breve quanto maior. Qual o fim principal do homem? Ou seja, qual o propósito mais elevado da existência do ser humano? E os nossos catecismos respondem, sintetizando o ensino bíblico de uma forma muito bonita. Glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente, ou para todo sempre, depende da versão se é a maior ou é o menor, o catecismo. Veja que é um binômio muito belo, porque quando nós somos chamados para viver para a glória de Deus, como Davi está alertando o Salomão aqui, ele está falando de um propósito que aponta um ministério de espelho ou uma vocação serviçal. No entanto, nós somos chamados para gozar da presença do Senhor, ter prazer, o que traz um equilíbrio perfeito ao propósito da vida. Porque você ser chamado para um objetivo muito elevado e você buscá-lo como um estoico, não é? Abrindo mão de prazeres, das tentações desse mundo, é uma vida desgraçada. Eu não sei você, mas eu não consigo ver a vida cristã dessa maneira, não. Na base da austeridade, da regra, da lei, é uma desgraça, não é? Ao ponto de Paulo dizer o seguinte, se a nossa vida se limitasse a isso aqui, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. É muito maior do que isso, transcende. E Deus, na sua infinita graça, nos chama para desfrutar da presença com Ele, dele, desta vida. John Piper diz algo interessante. Ele diz, Deus é mais glorificado quanto mais prazer nós temos nele. Faz todo sentido, né? Quanto mais prazer eu tenho no próprio Deus, na minha vida cristã, muito mais fácil fica eu viver para a glória dele. É muito mais difícil eu viver para a glória de Deus quando eu não tenho prazer nas coisas de Deus. Ela vai como um fardo, não é? E João, escrevendo sobre isso, diz que os mandamentos do Senhor não são prezados. Agora vem um terceiro ponto, que é abordado pela segunda pergunta do catecismo, não é? Ele diz, mas qual é a forma que Deus nos deu para glorificá-lo e gozá-lo? Porque todos nós somos, até inconsciente, intuitivamente, tentados a achar que nós somos mestres do nosso próprio saber, não é? Na maneira de glorificar a Deus, aí lança uma sentença, eu entendo que é assim, aquilo outro, tem muito de nós nessa resposta, né? E Deus nos livrou dessa subjetividade e dessa incerteza, dizendo, olha, eu vou apontar para você o caminho muito claro, para você não ter dúvidas como é que você vai viver para a minha glória. Olha o que Salomão diz a Davi, no versículo 3, ele diz assim, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Percebem que aqui usa a repetição que é típica também da literatura hebraica. A repetição era usada para reforçar uma ideia importante. Sabe quando o seu filho se vira para você assim, se vira e diz, tá bom, pai, já ouvi isso, você fica repetindo a mesma coisa na minha cabeça? Ou será que é só lá em casa que eu ouço isso aqui? Aliás, não é só dos filhos que eu ouço isso, não. Você fica repetindo isso aqui o tempo todo. Por quê? Né? Aí eu tenho a justificativa bíblica. Isso aqui eu tirei da Bíblia hebraica. Né? É dizer que aquilo que é importante você reforça e reforça e reforça. Porque um dos efeitos do pecado da nossa vida é que a gente esquece. Eu me lembro sempre de uma pessoa que disse, você já leu a Bíblia? Eu disse, já toda. Eu disse, e por que continua lendo? Não já leu? A Bíblia para mim não é uma literatura como Vidas Secas, né? Graciliano Ramos, se lê, pronto, já sei a história. Ela é a palavra de Deus que alimenta a minha alma, né? Eu preciso desse alimento todo dia. E até do ponto de vista epistemológico, né? Cognitivo, nós tendemos a esquecer pelos limites naturais e a revolta no coração também. Então a Bíblia é a palavra de Deus expressa, que Deus nos deu como instrumento preciosíssimo.
Lembra que no Salmo diz, olha, a palavra do Senhor, ela nos exorta, ela fala conosco, ela nos orienta. O Salmo 19, que é a maior porção da Bíblia, é toda ela só sobre a própria palavra de Deus, vindo nos seus sinônimos, né? Estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos, lei de Moisés, como aparece aqui nesse versículo. Tudo isso ele está dizendo o seguinte: você não foi entregue à sua expertise intelectual ou espiritual de saber como Deus vai guiar a sua vida. Deus lhe deu uma orientação segura, clara, sentenças em língua humana, conhecível, que você pode entender e dizer, é isso que Deus quer da minha vida. É isso que Deus está dizendo para Salomão. Gente, faz todo sentido, não faz? Pessoas em posição de destaque, de poder, tendem a ser tentados a acreditarem que tem competência para fazer as coisas e que ele é a medida das coisas. A ideia do iluminismo, do renascimento, você tem o tetragrama lá, né? O homem do Da Vinci, assim, o homem é a medida de todas as coisas agora. Nós precisamos nos lembrar e lembrar os nossos o tempo todo, do mesmo jeito que Davi fez com Salomão aqui. Lembra da Shema, a chamada que é feita nas sinagogas judaicas de Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. É isso que está sendo dito. Nós não devemos e não podemos, sob risco de grande prejuízo espiritual na nossa vida, perder de vista a utilidade real e prática da palavra de Deus na nossa vida. Precisamos dela. Tanto quanto o nosso corpo precisa do alimento cozido na panela, a nossa alma precisa do alimento espiritual para nos guiar. Nós precisamos fazer um exercício muito raro hoje em dia, mas que faz parte da nossa tradição reformada vinda dos puritanos, que é calarmos a alma de tempo em tempo para nos silenciarmos diante de Deus e ouvi-lo numa humilde e corajosa autoanálise à luz da Escritura Sagrada. O que a Escritura diz? Como eu estou vivendo de acordo com ela? Sim ou não? Se não, é hora de confessar, pedir perdão, força, graça, receber o benefício de Cristo Jesus pela fé do que Ele cumpriu em nosso lugar. A palavra de Deus tem um poder maravilhoso de manter a nossa alma humilde, que não significa, esse é um dos conceitos mais equivocados no nosso meio religioso como um todo, né? Eu tenho percebido, ao longo do tempo, essa ideia está ficando mais clara para mim, que nós religiosos, como lidamos com exortações bíblicas do Senhor Jesus, da palavra do Senhor sobre humildade, nós lutamos com isso, porque a humildade não é uma coisa natural. Existe a famosa falsa humildade, você conhece, né? A pessoa diz, não sou nada, né? A pessoa vai servir, eu fiz um bolo, não ficou tão bom não, você sabe como está, e a pessoa diz, nossa, que bolo bom, não estava num dia muito bom, né? Então tem aquela ideia, eu tenho sempre que depreciar a minha imagem para que o outro o louve, mas no fundo dizendo, fala que está bom, né? Mas eu não posso dizer que está bom, né? Porque assim, vai parecer muito orgulho e prepotência, então assim, não, foi pequenininho, sabe? Nós comunicamos um elogio real para alguém, de uma virtude que nós percebemos, e a pessoa fala, são seus olhos, né? Mas sabe que não é. E a crise, né? Eu percebi, gente, eu confesso para vocês, eu percebi isso com a luta do meu próprio coração. Quando eu percebia, estou abrindo meu coração para vocês, ser uma ovelha do Senhor, então deixa eu falar um pouquinho dos meus pecados aqui, né? A dificuldade que eu tinha de ouvir elogio. Eu tinha um medo de elogio, parecia igual o diabo foge da cruz, né? Eu digo, não me elogia não, porque isso faz mal para mim. Eu gosto demais do elogio. E depois eu percebi que era exatamente, precisamente, a carência disso. Por quê? Quando a pessoa é humilde, significa que ela sabe quem é a fonte da sua virtude. E ela não se sente superior a ninguém, porque sabe que ela recebeu por graça. Nós somos todos filhos de Adão e Eva. Mas humildade não é cegueira. Você se olha no espelho, você reconhece os olhos, o nariz, a boca que lá está. Você olha para a sua vida e consegue perceber o que você faz, de bom ou de mal. O contrário disso é loucura, gente. Percebe o ponto aqui? Não, eu sei o que eu faço bem feito e sei o que eu faço que não é bem feito. Isso mostra sobriedade psicológica, inclusive. A pessoa negar a virtude onde ela há não é correto. Diz, pastor, mas e onde fica a humildade? Sabe onde fica? A humildade é saber que todo dom perfeito e toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Ou seja, o que eu tenho de bom foi Deus que me deu. Aí meu coração fica tranquilo. Pode bajular
ou elogiar à vontade, que eu não vou sair como me sentindo superior. Eu sei que foi Deus que deu. E veja, e ela vem até acompanhada de um senso de responsabilidade, de mordomia. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu sei que Deus deu, mas não deu para a minha exaltação. Deu para a glória dele. Deu para o bem do próximo. Isso é importante porque esse é o único modo de você crescer em piedade e em virtude e permanecer uma pessoa acessível, natural, com quem os outros sentem prazer de estar junto. O caminho oposto é aquela pessoa intragavelmente boa. Todo mundo conhece gente intragavelmente boa. O cara, assim, é tão inteligente que dá raiva e ele mostra para os outros que ele é mesmo. Vou falando da parte da inteligência. É chato. Aquela pessoa que moralmente é tão correto que incomoda, você nem gosta de conversar com ela. Não, você é bom demais para o meu gosto. Não é? Porque ele está o tempo todo mostrando quão bom ele é. Tem qualidades, mas não tem a qualidade do coração, que é reconhecer em Deus a fonte de sua virtude. Qual o contraste disso? O nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus encarnado, que conviveu com publicanos, pecadores, e as pessoas não se sentiram menosprezados, espiziados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Multidão o seguia porque dele transbordava virtude e graça. É esse ponto. São essas palavras de alerta que Davi está dando para Salomão. Para que nós sigamos com saúde, com humildade na vida, nós precisamos aprender uma outra lição, a quarta lição que Davi apresenta aqui também. Versículo 1 e 4, dá uma olhada. Deu ele, Davi, ordens a Salomão, seu filho. Se teus filhos guardarem o seu caminho, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Qual é a outra lição que está sendo dada aqui? Meu filho, você não é o último biscoito do pacote. As coisas não vão acontecer por sua causa. Você está no meio de uma cadeia do que Deus está fazendo, que começa antes de você e continua depois de você. Foi requerido de quem veio antes responder com sinceridade, piedade, arrependimento e fé. É requerido isso de você que eu estou falando, mas você é apenas parte de uma coisa, porque vai continuar sendo requerido de quem vem depois. Gente, não tem nada melhor para o nosso coração do que nós percebermos que nós não somos o garantidor do bem. Tem gente que diz assim, não, se eu não estiver presente, as coisas vão dar errado. O pessoal não vai saber fazer as coisas. Se eu não estiver lá para fiscalizar, vão tomar a decisão errada. As coisas vão ficar... Eu sou essencial para o que está acontecendo. Não é. De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus dando esse recado. Moisés está sufocado lá, dando lei, administrando tudo. Aí chega Jetro, seu sogro, e diz, cara, você vai morrer, você não vai dar conta disso, não. Constitui liderança aí de 50, de 10 e 100, faz uma hierarquia, as coisas maiores chegam para você, divide. Elias está todo chateado, depois de ter tido uma grande vitória com os exterminados profetas de Baal, está meio depressivo numa caverna, e Deus diz, Elias, eu reservei para mim outros milhares que não dobraram o joelho diante de Baal. Não é só você não, calma, não é? Prepara um sucessor, chama Eliseu lá, passa a sua capa para ele. Moisés fez isso com Josué, Elias fez isso com Eliseu, Paulo tem Silas ao seu lado. O Senhor Jesus disse que os discípulos, quando saíssem, fossem de dois em dois, não fossem sozinhos. O que está sendo dito em tudo isso? O que Davi está falando aqui para Salomão? Ele está nos lembrando que no reino de Deus e na obra de Deus, nós não atuamos sozinhos. Todos nós temos competências dadas pela graça, mas temos necessidades, carências também, que a graça soberana de Deus nos entrega, para que ninguém desenvolva o sentimento de que nos bastamos. Eu só me basto. Ninguém, nenhum de nós que aqui está, nem eu, nem você, é autossuficiente. A ênfase nossa evangélica é muito forte na responsabilidade pessoal. Nós falamos, leia a Bíblia, ore, se converta. Quem nunca ouviu a expressão do tipo, a salvação é pessoal? A gente ouve isso no meio evangélico desde quando é pequeno, né? Não é só presbiteriano, não. É verdade. Mas a salvação, enquanto projeto mais abrangente, de santificação, de desenvolvimento da vida, não é pessoal.
É tanto que o Senhor Jesus institui, como sacramento de permanência na aliança, uma cerimônia coletiva. Comam do meu corpo, bebam do meu sangue, é coletiva, é necessariamente em culto público, com outras pessoas. Nós somos corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. O que Davi está fazendo com Salomão? Lembrando que ele não está sozinho nessa jornada. Ele vai ocupar um espaço dado por Deus, um momento, mas existem outras pessoas com os mesmos ideais. Uma grande medida necessária de sabedoria e piedade na vida cristã, preste atenção, acerque-se de pessoas que têm o mesmo objetivo de glorificar a Deus e de gozá-lo na vida. Você precisa. Por outro lado, outras pessoas precisam de você para desenvolver esse caminho também. Eu era um jovenzinho lá em Campina Grande, quando vi uma mensagem na reunião da mocidade, que eu guardo no meu coração até os dias de hoje, como um conselho sábio desse. Eu não me lembro quem foi que falou, se foi um pregador convidado, foi alguém da diretoria da mocidade que estava. Ele falou o seguinte: ao longo da vida, caminhe com alguém, sempre. Procure sempre estar com alguém que seja mais maduro que você para lhe auxiliar, e alguém que seja menos a quem você possa auxiliar. Gente, é fantástico. É bem essa a ideia bíblica. Ninguém é maduro, espiritual, a tal ponto que não precisa da ajuda de outra pessoa. E ninguém é chamado para viver a busca na vida cristã, no isolamento tal, que não possa ajudar uma outra pessoa. Ninguém é tão fraquinho nessa vida cristã, que sendo cristão de verdade não tenha nada para entregar para uma outra pessoa. Essa dinâmica de que eu recebo o auxílio de quem possa me dar e eu preciso, e ao mesmo tempo eu entrego o auxílio a quem precisa e eu posso entregar. Desenvolva isso na sua vida. Veja que Paulo, quando desenvolve essa consciência, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mas quando ele está no final da sua vida preso, ele escreve a Timóteo dizendo: ninguém está comigo, todo mundo partiu. Lucas saiu, Demas ficou em tal lugar, não é? Só uma breve companhia que eu tive de um colega: procura vir ter comigo depressa. Quem falou isso? O gigante, o herói Paulo, da teologia e das missões, que olha aquele momento na sua vida e diz: eu estou sozinho, e não é bom não. Não é bom não, é bom ter alguém junto. Eu gostaria de terminar fazendo algumas considerações aqui, um pouco até longas, não vai ser breve. Lembrem-se, sempre na sua vida, baseado nestas palavras de Davi a Salomão, que existem pessoas que estão sob a sua influência. Suas decisões e as suas escolhas não afetam somente a sua vida. Ela afeta a vida de muitas outras pessoas que estão no entorno da sua existência. É isso que Davi está falando com Salomão. Se você andar segundo esses mandamentos, não faltará sucessor. Israel será uma nação abençoada. E a história dos reis mostra exatamente a comprovação disso. O pecado nada mais é do que a radicalização do desejo individual. Eu quero o prazer da promessa desse pecado. As consequências para mim, eu administro. E para os outros, eu prefiro nem pensar, porque importa é ser feliz. O que a Bíblia nos diz é num caminho oposto. Você tem responsabilidades diante de Deus, você está perante a face do Senhor. E as suas decisões afetam a vida do outro ou dos outros. Por isso nós precisamos de alguém que nos auxilie também. É verdade que nessa jornada nós falharemos muito. E é verdade, pela nossa incompetência de responder a essa altura, o Senhor proveu no seu Filho Jesus Cristo o perfeito cumpridor de toda essa lei, aquele que recebeu o castigo pelos nossos pecados. Mas veja, nós não podemos olhar para Cristo somente como aquele que saldou a nossa dívida. Nós temos que olhar para Cristo com o ministério que Ele continua fazendo, aquele que é a fonte da virtude que eu preciso desenvolver. O que me perdoa dos meus pecados é o mesmo que me capacita a experimentar uma nova realidade. Quais são as áreas de influência na nossa vida? Nós começamos no próprio lar.
tão negligenciado e abandonado nos dias de hoje. Confesso para vocês que em um momento da minha vida que eu estava começando o ministério, tão encantado pelo ministério, não é com alegria, é com dor e até vergonha que eu faço isso, mas faço questão de fazê-lo, não é? Eu entreguei significativamente, praticamente, completamente, o cuidado dos meus filhos pequenos à minha esposa. Hoje eu olho para trás e vejo a falha que eu cometi. No afã de comunicar a palavra de Deus para outros, pregar, ensinar, porque na igreja sempre tem gente interessada com a Bíblia, e quem gosta de falar da Bíblia corre sempre a tentação de cair nessa armadilha. Eu vou ficar entregando quase que num pacto silencioso com Deus e diz: Senhor, eu estou cuidando dos outros, cuida do meu. Mas não é assim. E volto a dizer, não é com alegria que eu confesso isso, mas é fruto de uma caminhada cristã, quando eu olho para trás e diz: vivi momentos importantes da vida da minha família distante. Me faltava uma compreensão mais madura, ou foi simplesmente pecado mesmo de evitar o que era mais difícil, porque sempre a congregação doméstica é mais difícil do que a externa. Aqueles que nos conhecem profundamente, com quem nós convivemos, a nossa família, são a congregação mais difícil de se lidar, porque não tem como camuflar, né? É quem vê você nos melhores e nos piores momentos. Vê não apenas com roupa de igreja, mas vê descabelado e com bafo, dentro de casa também, né? Nos momentos bons e nos momentos ruins. E por isso mesmo são as relações humanas mais poderosas para a formação. Consegue perceber como essas coisas se encaixam? Davi, que teve inúmeros erros na sua vida doméstica, ele não serve de exemplo a ser seguido na vida doméstica, chega ao final e diz: Salomão, acerte, né? Melhore nesse ponto. Mas não deixou em alguma medida de comunicar suas influências, é tanto que Salomão é marcado pelo politeísmo, né? Nossos filhos, nossos amigos, nós devemos experimentar essa submissão a Cristo e a sua palavra. Os pais, sentindo a responsabilidade da criação dos filhos, ensinando-os em todas as variantes da vida, como nos mostra a Escritura, buscando acompanhá-los e vê-los se desenvolver. É claro que a resposta de cada um, e essa é uma lição que eu também tenho procurado aprender, para mim é muito difícil, gente. Confesso para vocês, de novo, mais uma outra confissão aqui, né? É muito difícil porque eu percebo que eu cresci dando uma altíssima valorização à palavra, falada, articulada e bem comunicada, por uma série de fatores, né? Desde a criação que eu tive, a influência da pedagogia na minha família, muitos professores valorizando isso. A duras penas eu fui reconhecer que não é a palavra bem articulada e bem ensinada que é garantidora da piedade naquele que ouve. É nosso dever fazê-lo, mas as pessoas têm as respostas que são exclusivamente suas, ao seu tempo e ao tempo de Deus para a vida delas. Nós não podemos ser negligentes neste exercício, mas nós devemos fazê-lo na confiança que, ao fazer a nossa parte, estamos cumprindo com a nossa responsabilidade e deixando essas pessoas diante de Deus para que deem a resposta e com o Espírito Santo do Senhor. Percebem? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E sim, agora concluindo, diante do desafio da vida, nós devemos sempre nos lembrar, aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Somos mordomos do nosso tempo. Aproveitar as oportunidades que surgem para darmos testemunho do Senhor, vivermos para a glória dEle. Pensarmos bem nas possibilidades que Deus está nos dando, e tem muita gente que trava aqui, pensando: o Senhor quer que eu vá para a direita ou para a esquerda? Literalmente que eu estou falando. Direita ou esquerda não tem conotação moral. Avalie, pondere, decida e coloque nas mãos de Deus. Não deve gastar energia e preocupação pensando em coisas que não há um julgamento moral por trás. Ou seja, não é uma transgressão da palavra do Senhor. Se são caminhos legítimos, pode ser um estudo, roupa, onde que você vai morar, a casa que você vai comprar. Se não tem questões morais envolvidas aí, você não deve gastar energia nossa. Pondere, decida e siga. Agora, devemos gastar a nossa energia pensando: as minhas escolhas refletem o que Deus está pedindo da minha vida, na sua palavra. Busque exercer e usar e exercitar todos os meios de graça na sua vida, buscando a comunhão com Deus, o culto coletivo, a oração, a adoração, pregar o Evangelho, buscar viver a vida cristã, falar com o Senhor e falar do Senhor, participar das atividades da igreja, seguir a vida.
E a começar de você, busque demonstrar para os outros que você sinceramente busca diariamente a dependência do Senhor Deus. Toda virtude que você desenvolver na sua vida, dê a glória ao único capaz de operar em nós o querer e o realizar, Cristo Jesus. E assim as pessoas vão ver a beleza de Cristo refletida na sua vida e não ser intimidado com gente que se julga superior. A virtude, pela graça, encanta. É diferente da virtude autônoma que espanta. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar a nossa cabeça e orarmos ao Senhor. Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã de domingo. Te agradecemos pelas sábias palavras de Davi ao seu filho Salomão. Pedimos auxílio da Tua graça sobre o nosso próprio coração. Dá-nos sabedoria, Senhor, para reconhecermos os limites que temos na vida. Limites dados pela Tua providência, no tempo, na esfera de atuação, nas competências. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de sermos conscientemente orientados e dirigidos na vida, puxados pelo objetivo mais elevado e que determinam as nossas escolhas, a saber, glorificar o Teu nome e ter prazer na Tua comunhão. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de, com humildade, trilharmos esse caminho, buscando nos acercar de boas parcerias, pessoas que nos ajudem por uma palavra mais madura e piedade na vida, e pessoas a quem ajudemos, compartilhando um pouco daquilo que Tu nos tens dado. Dá-nos a graça da coerência, da sinceridade e humildade, a começar em nossos próprios lares. Todos nós temos nossos limites e falhas que são muito bem conhecidos por aqueles com quem compartilhamos o lar. É verdade que alguns lidam com a tentação de não se deixarem serem bem conhecidos dentro de casa. Mas a esses pedimos misericórdia e graça, para que nós construamos relacionamentos sólidos, de conhecimento mútuo e conhecimento na Tua presença. Como igreja, ajuda-nos com o desenvolvimento destas graças, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.